Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, A Gota d'Água. Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Lembrando que esse é o terceiro da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Ontem acabei levando 0 numa prova de geografia. Em minha defesa, esclareço que foi muito difícil estudar para a prova e assistir ao futebol ao mesmo tempo. Para ser sincero, acho que os professores não deviam fazer a gente ficar nessa decoreba, porque no futuro, todo mundo vai ter um robô para lhe dizer tudo o que você precisa saber. Por falar em professores, hoje a senhora Craig estava de péssimo humor. É que o dicionário grandão que costuma ficar em cima da mesa dela tinha desaparecido. Tenho certeza de que alguém o pegou emprestado e esqueceu de devolver. Mas a palavra que a senhora Craig não parava de usar era roubou. A senhora Craig disse que se o dicionário não aparecesse na mesa dela antes do fim da aula, todo mundo ia ficar de castigo. Depois ela nos disse que ia sair da sala e que se o culpado pusesse o dicionário em cima da mesa dela, não haveria consequências e nenhuma pergunta seria feita. A senhora Craig deixou Pat Farrell como monitora da turma e saiu da sala. Pat leva muito a sério o cargo de monitora, e sempre que está no comando, ninguém tem coragem de sair da linha. Eu esperava que quem tivesse pegado o dicionário se apresentasse logo e resolvesse o assunto, pois tinha tomado 2 caixinhas de achocolatado no almoço. Mas ninguém se apresentou, e não deu outra. A senhora Craig cumpriu a promessa, e não deixou ninguém sair para o recreio. Depois disse que ia nos reter na sala todos os dias, enquanto o dicionário não aparecesse. Dia da semana, sexta-feira. A senhora Craig nos deixou na sala no recreio, pelos últimos 3 dias, e nada de dicionário. Hoje Pat Farrell não veio, porque está doente. Aí a senhora Craig mandou o Alex Arruda tomar conta da turma, enquanto ela estava fora da sala. Alex é um bom aluno, mas as pessoas não têm medo dele como tem da Pat. Assim que a senhora Craig saiu, a sala virou um completo pandemônio. Uns caras que estavam de saco cheio de passar todos os recreios presos na sala resolveram tentar descobrir quem tinha pegado o dicionário da senhora Craig. A primeira pessoa que eles interrogaram foi um garoto chamado Corey Lamb. Acho que o Corey era o número 1 da lista de suspeitos, pois é esperto e está sempre usando palavras complicadas. Corey confessou o crime num piscar de olhos, só que depois disse que tinha confessado porque a pressão fez pirar. O próximo garoto da lista foi Peter Lynn. E no instante Peter também confessou. Cheguei à conclusão de que era só uma questão de tempo. Aqueles caras também iam me pegar. Aí me dei conta de que tinha de bolar algum plano depressa. Li muitos livros do Sherlock Semi e sei que às vezes só um nerd pode tirar você do aperto. E achei que se havia alguém capaz de resolver aquele caso, esse alguém era Alex Arruda. Então eu e 2 outros caras que não estavam muito afim de ser pressionados, fomos falar com Alex, para ver se ele podia nos dar uma ajuda. Dissemos ao Alex que precisávamos dele, para resolver o mistério do dicionário, mas ele nem mesmo sabia do que estávamos falando. Acho que o Alex, de tão hipnotizado pelo livro que está lendo, nem tinha se dado conta do que estava ocorrendo à sua volta nos últimos dias. E mais, Alex sempre fica lendo na sala durante o recreio. Logo o castigo da senhora Craig não havia surtido muito efeito na vida dele. Infelizmente, Alex também tinha lido sua cota de livros do Sherlock Semi e disse que só ajudaria se a gente pagasse 5 pratas. Bom, isso era totalmente injusto, pois o Sherlock Semi só cobra 1 centavo. Mesmo assim, eu e os outros caras concordamos que valia a pena. Juntamos a grana e entregamos a ele. Explicamos todos os detalhes do caso ao Alex, mas não tínhamos grande coisa a dizer. Depois perguntamos se ele teria condições de nos colocar no rumo certo. Achei que o Alex ia começar a tomar notas e a nos fazer uma preleção científica estrambólica. Mas ele simplesmente fechou o livro que estava lendo e nos mostrou a capa. E vocês não vão acreditar. Era o dicionário da senhora Craig. Alex disse que estava estudando o dicionário, pois queria se preparar para o concurso de soletração no mês que vem.
Bom, teria sido ótimo saber daquilo antes, que tivéssemos entregado nossas 5 pratas a ele. De todo jeito, não havia tempo a perder, porque a Sra. Craig ia voltar para a sala a qualquer momento. Corey Lamb arrancou o livro das mãos do Alex e o colocou na mesa da Sra. Craig. Só que ele entrou na sala exatamente naquele instante. A Sra. Craig acabou voltando atrás em sua promessa de que não haveria consequências. Assim, Corey Lamb vai passar as próximas 3 semanas sem poder sair para o pátio, no recreio. Olhando pelo lado bom, pelo menos ele vai ter a companhia do Alex Arruda. Mês, fevereiro. Dia da semana, terça-feira. Ontem na cantina, quando esvaziei o saco com meu lanche, vi apenas 2 frutas e nenhum biscoito. Isso era um problema e tanto. Mamãe sempre põe uns biscoitos ou algo do tipo para o meu lanche, e na verdade é a única coisa que eu como. Portanto, passei o resto do dia sem a menor energia. Quando cheguei em casa, perguntei à mamãe que história era aquela das frutas. Ela disse que sempre compra biscoitos suficientes para uma semana, e que um de nós garotos devia ter pegado alguns da lata na lavanderia. Tenho certeza de que a mamãe acha que eu é que roubei os biscoitos. Mas essa lição já aprendi, acredite. No ano passado, peguei uns biscoitos da lata, mas depois me dei mal quando abri o saquinho na escola e vi o que a mamãe tinha mandado para o lanche. Hoje, na hora do lanche, aconteceu exatamente a mesma coisa. 2 frutas e nenhum biscoito. Como falei, realmente dependo da força que aquele açúcar me dá. Quase dormi na 6ª aula, a do Sr. Watson, mas por sorte acordei, quando bati a cabeça no encosto da cadeira. Quando cheguei em casa, falei para a mamãe que não era justo alguém comer os biscoitos e eu me dar mal. Mas ela disse que não ia sair para comprar nada até o fim da semana, e que eu teria de me virar até lá. Papai também não ajudou em nada. Quando fui me queixar a ele, a única coisa que fez foi estabelecer um castigo para todo aquele que fosse apanhado roubando biscoitos. Ou seja, nada de bateria e nada de videogame por uma semana. Obviamente ele acha que o culpado só pode ser o Roderick ou eu. Como disse, não fui eu. Mas acho que talvez o papai tivesse razão quanto ao Roderick. Quando o Roderick subiu para o banheiro depois do jantar, entrei no quarto dele para ver se encontrava farelos ou embalagens vazias. Mas enquanto estava xeretando lá, ouvi os passos dele se aproximando. Tive de me esconder correndo. Porque por alguma razão, o Roderick fica muito descontrolado quando me pega no seu quarto, como ontem. Pouco antes de o Roderick chegar, me enfiei no armário dele e fechei a porta. Roderick entrou, se jogou na cama e ligou para um amigo dele, o Ward. Roderick e o Ward ficaram falando para sempre. Eu estava começando a achar que teria de passar a noite naquele armário. Roderick e o Ward entraram numa discussão bastante exaltada sobre se uma pessoa era ou não capaz de vomitar se estivesse plantando bananeira. E comecei a achar que quem ia vomitar era eu. Por sorte, mais ou menos nessa hora, acabou a bateria do telefone. Quando Roderick foi buscar o outro aparelho, saí correndo do quarto dele. O lance dos biscoitos não teria a menor importância se eu tivesse dinheiro. Porque se tivesse, era só comprar alguma coisa todos os dias na máquina da escola. No momento, porém, estou meio quebrado. É que gastei todo o meu dinheiro numas porcarias que nem consigo usar. Faz um mês, mais ou menos, vi umas propagandas num dos meus gibis e encomendei umas coisas que supostamente iam mudar minha vida por completo. Faz umas 2 semanas que comecei a receber minhas encomendas pelo correio. A máquina de dinheiro era um truque idiota de mágica, em que você tem de introduzir sua própria grana num compartimento secreto para que a coisa funcione. Foi péssimo, já que estava realmente contando com aquele negócio, para não ter de arrumar emprego quando crescer. Os óculos de raio-x simplesmente faziam você ver tudo borrado e deixava vesgo, ou seja, outra enganação. O lance sua voz foi um fracasso total, e olha que segui as instruções direitinho. Mas o artigo que mais me empolgava era o flutuador pessoal. Imaginei que ia ser uma moleza voltar para casa depois da escola, quando meu flutuador finalmente chegasse pelo correio. Bom, hoje recebi o pacote, só que dentro não tinha nenhum flutuador, só tinha uma fotocópia das instruções de como construir um. E empaquei logo no primeiro passo. Não posso acreditar que as pessoas que escrevem aqueles anúncios conseguem se dar bem mentindo para as crianças assim. Pensei em contratar um advogado e processar os caras,
Mas os advogados são caros. E como eu disse antes, a máquina de dinheiro era pura enrolação. Dia da semana, quinta-feira. Hoje, quando cheguei em casa da escola, mamãe estava me esperando com cara de poucos amigos. Acontece que a escola mandou os boletins dos alunos pelo correio, e ela pegou a correspondência antes que eu pudesse interceptá-la. Mamãe me mostrou o boletim, e a coisa estava feia. Depois ela disse que a gente ia esperar o papai chegar em casa, para ver o que ele achava. Cara, esperar o papai chegar em casa quando há algum problema é a pior coisa do mundo. Eu costumava me esconder no armário, mas ultimamente encontrei um jeito melhor de lidar com a situação. Agora, sempre que estou encrencado, convido a vovó para jantar lá em casa. É que o papai não vai se enfurecer comigo se a vovó estiver por perto. No jantar fiz questão de sentar bem pertinho da vovó. Por sorte, mamãe não mencionou meu boletim durante o jantar. E quando a vovó disse que tinha de sair para o bingo, fui com ela. Fugir do papai não foi a única razão para ter ido ao bingo com a vovó. Fui também porque precisava de um jeitinho infalível de ganhar dinheiro. Pensei que passar algumas horas com a vovó e suas amigas de bingo era um preço pequeno a se pagar, por uma semana de doces e salgadinhos da máquina da cantina. A vovó e suas amigas são experts em bingo e levam o negócio muito a sério. Elas têm todo tipo de equipamento especial, como canetas da sorte e doentes do bingo, e coisas assim para ajudá-las a ganhar. Uma das amigas da vovó é tão boa que decora todas as suas cartelas e não precisa nem marcar os números que já saíram. Por alguma razão, hoje elas não estavam ganhando como sempre acontece. Mas aí no jogo de completar tudo, preenchi todos os quadradinhos. Berrei bingo bem alto e um homem veio verificar minha cartela. No fim das contas, eu tinha me confundido e marcado alguns quadrados que não devia. O atendente anunciou que minha vitória não era válida e todos na sala ficaram bem contentes por poder continuar jogando. A vovó me falou para não gritar tão alto quando chamasse bingo de novo, porque os frequentadores assíduos não gostavam quando o novato ganhava. Achei que a vovó estava de brincadeira, mas quando vi, eles tinham mandado uma de suas senhoras para me intimidar. E tenho que admitir, ela fez seu trabalho direitinho. Dia da semana, sexta-feira. Bom, hoje não foi exatamente o melhor dia da minha vida. Para começar, levei pau na prova de ciências. Provavelmente teria sido uma boa ideia estudar ontem à noite, em vez de passar 4 horas no bingo. Hoje dormi na sexta aula, e dessa vez eu realmente apaguei. O Sr. Watson teve de me sacudir para eu acordar. Com punição, fui sentar de frente para a classe. Eu não me importei, porque pelo menos ali eu pude dormir em paz. Eu só gostaria que alguém tivesse me acordado no fim da sexta aula. Eu só fui acordar no começo da aula seguinte. Acordei na aula da Sra. Lowry. Ela me deu uma advertência. E na próxima segunda, vou ter de ficar na escola depois do fim da aula. Esta noite estava super nervoso por causa da escassez de açúcar. Mas eu não tinha dinheiro para ir à loja de conveniência, comprar um refrigerante ou um doce. Então fiz uma coisa da qual não me orgulho muito. Fui até a casa do Hawley e desenterrei a cápsula do tempo. Mas só fiz isso porque estava desesperado. Levei a cápsula para casa, abri e peguei de volta minhas 3 pratas. Aí fui até a loja de conveniência e comprei um refrigerante grande, um pacote de jujuba e uma barra de chocolate. Acho que me sinto meio mal pela cápsula do tempo que montei com Hawley não ter ficado enterrada por alguns séculos. Por outro lado, até que é bacana um de nós tê-la aberto, pois tínhamos posto umas coisas bem legais lá dentro. Dia da semana, segunda-feira. Eu não sabia bem o que esperar da tal sala da advertência, mas no instante em que entrei, meu primeiro pensamento foi: meu lugar não é aqui, com esses futuros criminosos. Peguei a única carteira livre, que era bem na frente desse garoto chamado Leon Rickett. Leon não é o cara mais esperto da escola. Ele estava lá pelo que tinha feito na classe, quando uma vespa pousou na janela durante a aula. Descobri que tudo o que você faz naquela sala é ficar ali sentado esperando que acabe. Não pode ler, fazer lição nem nada, o que é uma regra bem besta, levando em conta que não faria mal para a maioria daqueles garotos um tempinho a mais para os estudos. O Sr. Rei meio que ficava tomando conta da gente. Mas toda vez que ele olhava para o outro lado, Leon me dava um peteleco na orelha, ou um cotonete molhado, ou algo assim.
até que ele se descuidou, e o Sr. Rei o pegou com o dedo no meu ouvido. O Sr. Rei disse que se o visse encostando em mim novamente, ele estaria encrencado. Eu sabia que o Leon iria me pentelhar de novo, então resolvi dar um fim naquilo. Assim que o Sr. Rei virou as costas, bati as mãos para que parecesse que o Leon tinha me batido. O Sr. Rei se virou e disse para o Leon que ele ia ter de ficar mais meia hora e que amanhã ficaria na sala da advertência de novo. No caminho de volta para casa, fiquei pensando se tinha feito a coisa mais esperta lá na escola. Não sou o maior corredor de todos, e meia hora não é tanto tempo assim de vantagem. Dia da semana, terça-feira. Esta noite percebi que todos os meus problemas recentes começaram quando alguém na família começou a roubar os biscoitos. Então decidi apanhar o bandido de uma vez por todas. Sabia que a mamãe tinha ido ao supermercado no fim de semana, então já havia um novo carregamento de biscoitos na lavanderia, o que queria dizer que o ladrão de biscoitos iria dar as caras alguma hora. Depois do jantar, fui até lá e apaguei a luz. Aí entrei num cesto vazio e esperei. Meia hora depois, alguém entrou na lavanderia e acendeu a luz. Então me escondi debaixo de uma toalha. Mas no fim das contas, era só a mamãe. Fiquei completamente imóvel, enquanto ela tirava as roupas da secadora. Mamãe não notou minha presença e despejou as roupas bem no cesto em que eu estava escondido. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana, a gota d'água. Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.